Gênesis 25 e versículo 24. E o tema é a identidade da igreja do arrebatamento. Vamos ler esse versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Glória a Deus. Podem sentar. Então, irmãos, esse texto, mais especificamente o versículo 26, ele diz que saiu Jacó com a mão segurando no calcanhar de Esaú. Por isso, os seus pais lhe deram o nome de Jacó, porque Jacó significa literalmente aquele que segura no calcanhar. Jacó significa, no sentido figurado, aquele que tenta passar na frente do outro, aquele que tenta suplantar o outro, até mesmo enganando para poder passar na frente do outro. Esse é o sentido do nome Jacó, e foi esse nome que seus pais deram para ele. Mas agora, quando a gente vai em Gênesis 25, e versículo 33, veja aí, diz assim: então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então aqui Esaú estava com muita fome, e Jacó disse para ele, me dá a tua primogenitura e eu te dou esse prato de comida. Então Esaú disse, bem, eu estou quase morrendo de fome, então eu vou querer. Aí alguém pode dizer assim, sim, ele vendeu porque quis, né? Só que se você prestar atenção, ele tinha uma fragilidade muito grande, estava com muita fome. E Jacó, que estava numa situação confortável, usou aquela fragilidade de Esaú para quê? Para comprar algo valioso por um pequeno preço. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Tem gente que aproveita, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, né? Irmão que aproveita a fragilidade dos irmãos que têm menor renda e compram a parte da herança dele por um valor bem pequenininho. Você já viu isso? Eu já vi várias vezes. Então isso é o quê? A pessoa pode dizer assim, não, isso aí vendeu porque quis, mas na verdade existe sim uma má intenção aí de querer pegar por um valor muito baixo, algo muito valioso, devido ao outro estar num momento de fragilidade ou até mesmo vulnerabilidade, podemos assim dizer. Né? Então foi isso que Jacó fez aqui, já fazendo valer o nome dele. Então o nome de Jacó já estava pesando aqui. Você pensa que não pesa? O nome pesa. Você pensa que as palavras não pesam? Pesa. Uma hora elas vão fazer efeito. As palavras, elas são sementes, literalmente. Deus criou tudo isso aqui pelas palavras. E eu vou dar um exemplo para vocês do meu filho uma vez, né? Criança é muito legal de conversar. E quando ele tinha uns 10 anos, ele falou assim, pai, esse negócio que a palavra tem poder, me explica isso. Eu falei, sim, meu filho, as palavras têm muito poder. Aí ele, mas como assim palavra tem poder? Eu falei, preste atenção, vou te dar um exemplo bem prático. Na época ele queria ser médico, né? Aí eu falei, um médico só é médico por causa de palavras. Aí ele olhou assim, como assim? Sim, claro. Como é que ele é médico? Por que ele é médico? Porque ele estudou. Ele estudou onde? Numa faculdade. O que ele usou para estudar? Onde ele aprendeu? Na literatura médica. O que são isso? Palavras. Então é transmitido conhecimento. Então eu mostrei para ele o poder do conhecimento transmitido pelas palavras. Se não forem as palavras, ele não seria médico. Por exemplo, se ele fosse totalmente surdo e não aprendesse nenhuma outra linguagem, né, não aprendesse linguagem de sinais, enfim, ele não poderia aprender se ele não estivesse ouvindo ou tendo acesso por outra linguagem. Então, quando você fala de linguagem, fala de palavras, independente de ser palavras ditas oralmente, mas também palavras através de outras linguagens. Escrita, por exemplo, né, quando você lê. Então, o poder é muito grande nas palavras. Quando eles colocaram o nome dele, aquele que tenta passar à frente do outro,
se cumpriu aqui na vida de Jacó. Então ele foi e realmente comprou a primogenitura. Mas mais na frente, no Gênesis 27, 18, versículo 18, e veio a ele seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isto, que tão cedo achaste, meu filho? E aqui segue o texto até que, vamos ver o versículo aqui, vamos ver o versículo 23. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Então está aqui, ele abençoou Jacó pensando que era Esaú, e Jacó recebeu a bênção. Entenderam? Ou seja, aqui ele de fato engana seu pai, mente para seu pai, fazendo valer o seu nome, o nome que deram. Mas uma coisa que eu quero que a gente entenda, e por isso que eu estou falando disso aqui, para poder falar da identidade da igreja do arrebatamento. O que tem isso a ver com a identidade da igreja do arrebatamento? Significa o seguinte, Jacó, ele recebeu o nome dos seus pais. Depois, ele quis ser Esaú, se passou por Esaú. Porém, não era nem o que o pai disse e nem o que ele queria, mas era o que Deus queria. Aleluia. Vamos ver Gênesis 32, 28. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui Jacó demonstrou para Deus que ele queria de fato ser uma bênção nessa terra. Ele demonstrou, porque ele falou, eu não vou te largar, falou para o anjo, enquanto tu não me abençoares. Então ele passou pela prova, dizendo, eu quero essa bênção. E nós, como é que a gente se comporta diante das lutas e das provas? A gente tem que ser como Jacó. Eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou lutar, porque a bênção é minha, o Senhor já garantiu e eu não vou largar. Aleluia! É assim que a gente tem que ser. Porque se a gente tem uma identidade, a gente é assim e ninguém muda. A questão é quando não tem identidade. A questão é quando a pessoa frequenta uma igreja, é evangélico, né, tem um nome de evangélico, tem uma carteira de membro de uma igreja, mas não tem identidade com Cristo. Não tem a sua identidade construída e definida em Cristo. Aí o que acontece? Essa pessoa não consegue perseverar na hora da luta, porque não está firmado. É como Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, está firmado como uma casa construída sobre a rocha. Pode vir a tribulação, pode vir o vento, pode vir o que for, não vai derrubar a casa, porque ela está firme. E assim somos nós na presença do Senhor, quando temos identidade e praticamos a palavra. Aleluia! Então nesse texto a gente vê que Deus falou assim, em outras palavras para Jacó, tu não és Jacó, tu não és mais, ele mudou o nome dele. Teu nome não é mais aquele que tenta passar na frente dos outros, não. Teu nome não é Esaú, que tu quiseste, tu falaste, eu sou Esaú. Tu disseste para o teu pai, eu sou Esaú. Mas tu não é nem Jacó, nem Esaú, tu és Israel. Aleluia! Tu és príncipe de Deus. E assim eu digo para você nessa noite, você não é aquilo que as pessoas disseram que você é. Alguém pode ter dito para você, até mesmo os pais. Muita gente sofre porque recebeu palavra negativa dos pais. Tu és isso, tu és aquilo outro. Mas eu quero dizer para você, nessa noite o Senhor fala contigo nesse lugar. Você que recebeu palavras negativas, seja do teu pai, da tua mãe, da tua família, de amigo, de quem quer que seja. Essas palavras não têm mais poder do que a palavra de Deus nessa noite para a tua vida. Recebe a palavra de Deus. Tu és aquilo que Deus diz que tu és. Aleluia!
Tu não és nem o que disseram e nem aquilo que tu pensaste que tu deverias ser. Porque Jacó achou que deveria ser Esaú. Mas Deus falou assim para ele: eu não preciso que tu seja Esaú. Eu não preciso que tu nasça primeiro. Eu não preciso que tu seja primogênito, não. Tu não és primogênito, mesmo que tu queira, mesmo que tu coloque uma roupa que pareça com ele, peludo, mas não. Tu não és ele. E eu não preciso que tu seja ele. Eu preciso que tu seja um lutador como tu foste. Porque se tu fores um lutador, eu te faço um príncipe na terra. Aleluia. Deus não precisava da primogenitura. Ele precisava que Jacó perseverasse. E a mesma coisa serve para mim e para você. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ser igual a alguém. Que a gente tem que ser parecido, que a gente tem que ter o que o outro tem, que a gente tem que ter a vida parecida com a do irmão, que a gente tem que acontecer na nossa vida o que aconteceu na vida do irmão, porque o irmão foi abençoado, então eu preciso ser igual a ele. Não, você precisa ser você mesmo. Quando você for você mesmo, ter a tua identidade definida na presença do Senhor, aí Ele vai ver que você quer de fato o servir e Ele vai te levantar na terra como um príncipe, uma princesa do seu reino. Aleluia! E para finalizar, para a gente concluir esse raciocínio, vamos para Efésios. Ainda não vai terminar, é só para a gente continuar nesse raciocínio. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 e versículo 20 a 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Que ele está falando? É Cristo, que está no versículo 20. Manifestou em Cristo. Depois ele fala que recebeu todo o poder. E 22, sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas, e o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui está um dos textos da Bíblia, não só esse, mas um dos textos da Bíblia que fala sobre a nossa identidade. Quem nós somos? Igreja. Nós só somos alguém de valor realmente no mundo espiritual quando nós somos igreja. Se nós não formos igreja, nós temos que passar a ser igreja. Por quê? Porque a igreja ela vai viver eternamente com o Senhor. A igreja vai receber a vida eterna, a glória do Senhor que está reservada. Mas aquele que não é igreja não vai receber. Aquele que não se torna igreja não vai receber a vida eterna. Então, para ter realmente uma identidade com Deus e vida eterna, tem que ser igreja. Então, se nós somos igreja, nós somos o quê? O corpo de Cristo. Essa é a nossa identidade. Aleluia. Você já parou para pensar? Eu estava pensando melhor sobre isso aqui. O que é ser o corpo de Cristo? Ser o corpo de Cristo nada mais é do que você fazer parte dele. Você não é somente um irmão. Você não é somente um amigo. Você não é somente nós, né? Vamos falar nós. Nós não somos somente servos. Muito longe de ser só servo. Nós não somos só amigos, nós não somos só irmãos, nós não somos só filhos, não. Nós somos muito mais. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Isso é muito forte. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fazemos parte dele. Olha o que diz o versículo 23. Que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabe o que significa isso? Deus escolheu. Olha só isso aqui, preste bem atenção quem é você, para você entender a sua identidade em Cristo. Deus escolheu nós, vamos falar assim, né? Deus nos escolheu para ser a plenitude de Cristo. Já pensou? Nós sermos a plenitude de Cristo. Sabe o que significa isso? Ele se completa através da igreja.
Ele precisa se completar, sim ou não? Não. Ele não precisa. Porque ele é Deus. Se ele quisesse, ele faria toda a obra, ele faria tudo e acabou. E nos faria servos e pronto. Mas não. Ele quis assim, ele quis fazer o corpo dele na terra para fazer as suas obras. Por isso ele disse: eu vou para o Pai e vocês vão fazer obras maiores. Na verdade foi o contrário, né? Vocês farão obras maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Não é porque ele não poderia fazer, é porque ele deixou a gente aqui para fazer as obras que ele faria se ele tivesse. Aleluia. O que Jesus faria se ele estivesse na terra hoje em dia? Estaria conquistando mais vidas para o seu reino. Estaria numa igreja como essa, só que teria com certeza muito mais gente do que tem aqui, não é verdade? Estaria pela rua pregando, estaria curando, estaria fazendo a obra. Qual o estilo de vida que ele teria se ele estivesse aqui hoje? O mesmo estilo que ele tinha naquela época, porém adaptado a essa situação atual nossa. Lógico que ele não se locomoveria só a pé, mas provavelmente ele não ia andar a pé somente, né? Hoje as distâncias são até maiores do que naquela época, né? Ou seja, ia mudar alguma coisa, mas o estilo, a essência seria a mesma. Jesus acordaria, oraria ao Pai e sairia para fazer a vontade do Pai, alcançar vidas para o reino de Deus. E nós somos a plenitude dele, nós somos o corpo dele. Temos que ter qual estilo de vida? Temos que fazer o que ele faria. Essa frase de que devemos fazer aquilo que Jesus faria, ou o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, essa frase fica muito batida e a gente não para pensar que de fato quando a gente acorda pela manhã, a gente tem que fazer aquilo que Jesus faria quando acorda. Literalmente. Porque nós somos o corpo dele. Só que tem gente que acorda, parece que nem existe Deus. Tem gente que acorda, nem sequer graças a Deus dá, nem obrigado diz, nem grato ao Senhor diz. Ou seja, vive como se não existisse Deus. Aí quando acontece um problema, na hora ele lembra. Quando falta dinheiro, ele acha que Deus é um banco. Quando falta segurança, ele acha que Deus é polícia. Quando falta uma situação na justiça que falta resolver, ele pensa que Deus é o advogado. Ou seja, ele recorre a Deus de acordo com as suas conveniências e as suas circunstâncias. Mas Deus está falando conosco nessa noite aqui. Ele quer que a gente tenha um estilo de vida sendo o corpo de Cristo na terra. Aleluia! Corpo de Cristo na terra, executando aquilo que ele faria se ele tivesse aqui. Então o nosso estilo de vida, irmãos, precisa cada vez mais se aproximar do estilo de vida de Cristo. Qual é o estilo de vida de Cristo? Eu acho que todos aqui já conhecem. Se tiver alguém que é novo na igreja, ainda vai conhecer melhor, mas a maioria que eu estou vendo aqui já conhece como era. Como é que Jesus vivia? A gente sabe como é que ele vivia. Ele vivia para a obra de Deus. Mas aí alguém vai dizer assim, sim, mas Andrei, não dá. Aquela tua pregação não dá certo. Sabe por quê? Porque eu trabalho, eu tenho carteira assinada, né? Então vai ter gente que vai dizer assim, não dá para eu fazer o que Jesus fazia, porque ele acordava, ele já ia pregar, ele já ia fazer as coisas, e eu não, eu tenho que acordar e tenho que bater ponto, e tenho que... Mas a Bíblia está cheia de orientação para nós que temos trabalho, assim como eu também tenho trabalho. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que trabalha, sirva lá como se fosse ao Senhor. Então você tem que estar lá fazendo o que Jesus faria se estivesse lá. Se Jesus estivesse lá no teu ambiente de trabalho, o que ele faria? Hein? Se Jesus estivesse lá no teu ambiente de trabalho e tivesse alguém precisando de uma palavra que não conhece Deus ainda, o que ele faria? Ele ficaria calado o ano inteiro e quando fosse no fim do ano, ele diria assim, Feliz Natal e que Jesus esteja no teu coração? Que o Deus Pai esteja no teu coração? Será que ele faria isso? Ou será que ele imediatamente, quando ele visse a necessidade daquela pessoa, ele já iria atender, já iria dar uma palavra, já iria fazer como ele fez com a mulher samaritana, dando uma palavra de revelação, uma palavra de transformação para a vida dela?
Não é verdade? Então é assim que nós temos que pensar, irmãos. Eu trabalho, então seja lá um cristão, seja lá o corpo de Cristo naquele lugar. Deus te colocou como uma luz lá para brilhar. Aleluia! E para a gente avançar, esse texto de Efésios, no capítulo 1, eu comecei do final, onde diz que nós somos o corpo de Cristo. Mas, na verdade, quando a gente vai lendo esse capítulo, desde o primeiro versículo, a gente vê que fala muito sobre a nossa identidade. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Versículo 16, vamos ver. Do capítulo 1 de Efésios. Não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo falando para os Efésios, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quando ele fala isso aqui, ele não está falando desse negócio que a gente chama hoje, que a gente colocou como revelação. Tipo assim, Deus mostrar algo da vida de alguém. Não, não é isso que ele está falando aqui, apesar de que isso existe, né? Está na Bíblia também. E também podemos dizer que seja revelação. Mas aí tem outros nomes, como palavra do conhecimento. Então, o dom da palavra do conhecimento que a Bíblia fala, que Paulo fala, é isso, quando Deus te dá conhecimento de algo. Seja algo bíblico, seja algo que está acontecendo naquele lugar, naquele ambiente, na vida de alguém. Então, quando Deus mostra alguma coisa para alguém que está acontecendo na vida do outro, isso é palavra do conhecimento, não é profecia, porque profecia é futuro. Profecia é futuro. Revelação, palavra do conhecimento é presente ou passado. Quando Deus mostra para alguém o que aconteceu no passado da outra pessoa, ou está acontecendo no presente. Não é profecia. Mas aqui ele não está falando disso. Ele está falando de revelação, de entendimento, de conhecer o que é a vida com Deus. Ele está falando de entendimento. Ele está falando da pessoa viver o evangelho e entender o que está vivendo. Ouvir uma pregação e receber aquela palavra e aplicar na sua vida. Entender onde aquela palavra se materializa na sua vida. E também, quando lê a Escritura, entender também a Escritura. É disso que ele está falando. Então, aqui ele está dizendo, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação. Então, ele está falando que ele ora para que Deus ilumine a mente dos Efésios, o entendimento, que não é só a mente, tá, pessoal? O entendimento não é só a parte da alma, mas o entendimento é também o espírito. Então, espírito e alma é o entendimento, que também a Bíblia chama de mente também. Então, quando ele fala assim, ele está dizendo, eu oro para que Deus ilumine vocês no seu entendimento, para que você entenda quem você é. Qual é a tua identidade? Então preste bem atenção agora. Preste atenção para a identidade que Paulo diz aqui nesse texto. Olha só. Para que saibais 3 coisas. Vejam aí no versículo 18. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Primeira coisa. Se você quer ter identidade com Cristo, se você quer ter a sua identidade definida em Cristo, você precisa primeiro saber qual é a esperança da sua vocação em Cristo. O que é isso? É o teu chamado. O teu chamado que começou lá quando ele falou com você lá no início, você lembra? Quando Deus falou com você lá no início? Você lembra quando você aceitou Jesus, que Ele te chamou? Ele te chamou e te deu uma missão. Ele te chamou e te disse, vou te fazer isso aqui contigo. Aí você vai dizer assim, não, mas eu não sei até hoje o que eu vou fazer para Jesus. Até hoje eu tenho dúvidas. Até hoje eu não sei se eu vou ser isso, se eu vou ser aquilo, eu fico aqui, fico ali e não tenho certeza. Mas eu vou te dizer uma coisa, com certeza o que eu vou te dizer. Deus, quando te chamou, Ele te deu o primeiro passo. Quando Deus chama Abrão, Ele diz, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E diz para ele sair. A cada passo que ele dava, ia para uma cidade, ele levantava um altar ao Senhor e adorava ao Senhor. E Deus dava o próximo passo. Sabe por que talvez você ainda não recebeu o próximo passo? Porque ainda não foi para onde Deus falou, a primeira hipótese. Deus te disse o primeiro passo, e você não deu nem o primeiro,
Eu quero crer que não tem ninguém aqui assim. Mas a outra hipótese pode ser, chegou naquele ponto, mas não levantou o altar de adoração ao Senhor. Não reconheceu o Senhor, que foi Ele que te levou até ali. E eu espero também que não tenha ninguém assim. Mas tem pessoas assim. Chegam no lugar e esquece de Deus. Deus te leva para um lugar, te abençoa e diz, agora eu vou te levar mais longe. Continua comigo. Ele esquece de Deus e até mesmo que foi Deus que levou ele até ali. Então Deus está esperando. Quando você adorar, Ele vai te dar o próximo passo. Aleluia! Pode ser que você já tenha dado 10 passos, 20 passos. Deus já te falou muita coisa. Você tem muito tempo na igreja. Deus já te deu muita direção. Já te levou para vários lugares, já te capacitou, já te provou várias vezes e te capacitou, te moldou como vaso. Só que Ele quer te levar ainda mais longe, porque não terminou a obra que Ele tem na tua vida. E eu te falo isso com certeza, porque todos que estão aqui ainda não terminou a obra de Deus na tua vida. Você acha que vai terminar? Enquanto você estiver na terra, Deus ainda tem uma missão para você. Aleluia. Tem gente que quer se aposentar da obra de Deus, né? Você pode até se aposentar do cargo, mas daquilo que Deus tem para a tua vida, você nunca vai se aposentar, porque Ele vai te usar enquanto você tiver fôlego de vida nessa terra, Ele está te usando. Aleluia! Você crê? Você recebe isso? Então essa é a primeira coisa da identidade. Qual é a vocação? Se você perder de vista a tua vocação, teu chamado, você se perde. Você não vai saber nem o que está fazendo aqui na igreja. Por isso que a primeira coisa é essa. Toda vez que você esquecer, que você se perder, você tem que voltar lá atrás. Deus me chamou, aleluia. Eu tenho um chamado. Pode estar acontecendo o que for agora. Pode estar tudo revirado, fora do lugar. Mas Deus me chamou, eu tenho um chamado. E é nele que eu estou confiante. Porque Ele vai completar a obra que Ele começou. Aleluia! A segunda coisa, versículo 18 ainda. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Então Deus quer que você entenda qual é a riqueza da sua herança. Você tem uma grande herança, uma rica herança no Senhor. E a sua herança, ela começa na terra, mas ela se cumpre totalmente na glória. Aqui você já começa a receber dessa herança. Porém, ela vai ser completa na glória. Lá você vai receber a herança que não tem preço, que não tem nada na terra que possa comprar. Você vai estar na glória de Deus, vivendo eternamente com o Senhor. Isso não tem preço. E é isso que Deus quer que você não perca de vista. Porque se você perder de vista a recompensa, você também se perde. Veja o que Deus falou, está lá escrito em Hebreus, né? No capítulo 11. Aquele que crê em Deus tem que crer em duas coisas. Quais são as duas coisas? Que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? O que é galardoador? Recompensador. Então você não pode deixar de ter essas duas coisas. Aquele que crê em Deus tem que crer. Que primeiro que Ele existe, lógico. E segundo, que Ele recompensa todo aquele que o busca. Você não pode deixar de acreditar na recompensa. Lembra quando Davi chegou para combater com o gigante? Aí ele faz o quê? Antes de combater com o gigante, o que ele faz? Ele chega e pergunta, qual é a recompensa de quem enfrentar esse gigante aí? Aí eles falam para ele, não, isso aqui vai casar com a filha do rei e vai ter isenção. Aí ele, opa, isso aqui compensa. Eu vou lutar e vou vencer. Mas é porque tem a recompensa que vale a pena. Então, se você não achar, se você não tiver certeza da recompensa, você não faz. Sabe por que tem muito crente que não faz a obra de Deus? Não faz de verdade, porque não tem certeza do que vai acontecer depois. Porque se tiver certeza da glória que espera, nada vai te parar. Aleluia! Se você tiver certeza do que vai te esperar na glória, você faz tudo aqui, você vende tudo para comprar o campo. Por quê? Porque naquele campo tem um tesouro muito mais valioso que a glória de Deus. Aleluia! E para finalizar, vamos ficar de pé.
Então a primeira coisa que temos que ter na nossa identidade é o quê? A vocação, a certeza da vocação. A segunda coisa, a certeza da herança. E a terceira coisa está no versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha só essa frase aqui de Paulo. Eu vou repetir. Qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Então, sobre nós tem um poder que tem uma sobreexcelente grandeza. O que significa isso? Uma grandeza que não dá nem para falar. Aleluia. É uma grandeza tão grande que ele usou uma palavra aí bem difícil, sobreexcelente. É uma grandeza tão grande o poder que está na nossa vida, que Paulo não consegue descrever, só tentando descrever aqui. Aí sabe o que eu imagino? Que Paulo, quando foi ao céu, né, que ele foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu, eu imagino que Paulo viu tanta coisa gloriosa, que inclusive ele falou que não dava para dizer, mas eu creio que ele tentou descrever um pouco aqui da glória, um pouco aqui do poder que está sobre nós, tentando fazer a gente entender um pouco que poder é esse. Então entenda que sobre a tua vida não tem somente um Deus qualquer, de pedra, de barro, que tem olhos, mas não vê, que tem pé, mas não anda. Não, sobre você tem um poder que é indescritível. Aleluia! Olha só, vamos ver o que ele fala mais. Sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, ou seja, a força do poder de Deus opera na nossa vida. Agora vamos avançar. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o poder que está sobre a minha vida e a tua vida é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Aleluia! É esse poder que está na nossa vida. Será que ele não pode resolver a nossa situação? Será que ele não pode nos abençoar? Será que ele não pode? Aquilo que a gente passa é isso aqui, irmãos. É por isso que quando Pedro fala assim lá no capítulo 5, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Por que Paulo fala isso? Lançando sobre ele. Será que Deus é lixeira para a gente lançar sobre ele toda a ansiedade? Por que ele fala isso? Não, não é isso. Sabe o que significa essa palavra? Ele está dizendo assim: você é como uma criança que está tentando abrir uma garrafa e ela está apertada e você não consegue. Coloca para ele, lança para ele que para ele não é nada. Quando diz, lança sobre ele toda a tua ansiedade porque ele tem cuidado de ti, sabe o que ele está dizendo? Todos os teus problemas, tuas dificuldades, tuas lutas, que para ti é impossível, se você lançar sobre Deus, para ele não é nada. Ele tem uma solução, uma palavra, uma saída, uma porta para todos os teus problemas, que já está preparada. Ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Toma posse nessa noite. O Senhor abriu a porta para ti. O Senhor colocou a bênção na tua mão. Recebe nessa noite. Ele resolve com uma palavra aquilo que você tentou resolver a vida inteira. Aquilo que você já falou tanto com teu filho, que você já falou tanto com a tua esposa, com teu esposo, aquilo que você já gastou toda a tua saliva, aquilo que você já gastou todo o teu dinheiro para resolver, o Senhor fala nessa noite: uma palavra de Deus resolve a tua situação, mas você tem que ter identidade em Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o poder. Agora vamos ver só mais um pouquinho. Versículo 20, manifestou ressuscitando Cristo. Agora versículo 21, acima de todo, olha só, ainda no versículo 20, colocando ele à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sabe o que ele está dizendo? O poder que está sobre a nossa vida é o poder que ressuscitou a Cristo e é o poder que domina sobre todo o universo. Aleluia! Você vê aí presidentes da república de países, né, com grande poder, com grandes exércitos, com grande capacidade de
governar, de influenciar até outros países do mundo. Mas Deus está falando com você sobre a tua vida, tem um poder muito maior, tem um poder muito mais excelente, tem um poder muito acima, grandeza muito maior do que essa. É o poder que está dominando sobre todo o universo, que cuida da tua vida. Aleluia! E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então nós fazemos parte desse poder. Preste bem atenção, a igreja, você precisa entender quem você é como igreja. Você não é somente mais um, você é aquele que faz parte de Cristo. Então esse poder que governa está na tua vida. Então quando você declara, quando você fala, quando você profetiza, quando você abençoa, esse poder opera, é o poder de Cristo que está operando na terra, porque você é corpo de Cristo. Esse que é você, esse que sou eu, essa é a nossa identidade. E essa igreja que tem essa identidade vai ser arrebatada na volta do Senhor.